Fala, seus mal diagramados, que o governo do Jair era repleto de casos de corrupção, ninguém tinha a menor dúvida, mas esses crimes foram encobertos durante a gestão do excrementíssimo e estão vindo à tona agora, o que pode acelerar a inelegibilidade do cara. Desde que ele deixou a presidência, não passamos nem uma semana sem a revelação de novos escândalos que envolvem o ex-presidente, seus ministros e parentes, além de políticos e aspones da base aliada. Reportagem especial do UOL, assinada por Amanda Rossi, mostra o que já era evidente ainda em 2022. Bolsonaro quase quebrou a Caixa Econômica Federal para garantir a reeleição. E mesmo assim, conseguiu a façanha de ser o primeiro presidente a não se reeleger desde 1989. O que prova que realmente Lula é uma força política sem igual nesse país. O processo de usar o banco como um caixa 2 de campanha começou depois do Auxílio Brasil não dar o resultado eleitoral esperado nas pesquisas. Enquanto Pedro Guimarães ainda era presidente do banco, foram criadas estratégias de liberação de dinheiro, focadas principalmente em atingir uma parcela da população que não tinha a menor capacidade de honrar o compromisso. Por meio de medida provisória, ele criou duas linhas de empréstimos, que liberou quase 11 bilhões de reais para 6 milhões e 800 mil pessoas. A primeira linha se chamava Sim Digital e tinha como foco pessoas com o nome sujo. Foram emprestados 3 bilhões nessa modalidade. E como não podia deixar de ser, as pessoas que já estavam com o nome no Serasa depois daquele estourinho de leve no cartão da Marisa, mantiveram o mesmo status de não pagador e não pagaram mesmo esses empréstimos, com a inadimplência chegando a inacreditáveis 80%. E se emprestar grana para clientes com esse perfil, digamos, problemático, já era uma ideia questionável, o que dizer então de um consignado atrelado ao Auxílio Brasil? Sim, a gente esquece o que rolou, mas isso aconteceu e não faz muito tempo. A pessoa em situação de fragilidade financeira recebia o auxílio e pegava um empréstimo que era descontado nos pagamentos posteriores, reduzindo o valor do benefício e fazendo o cidadão pagar juros de 3,45% sobre um dinheiro que teria como objetivo tirá-lo da pobreza extrema. No total, 7 bilhões e 600 milhões foram liberados nessa excrescência. Mas ainda piora. Como mais de 100 mil pessoas foram excluídas do cadastro do Auxílio Brasil por motivos diversos, como arranjar um emprego, o pagamento desses empréstimos é incerto, para não dizer improvável. Mas antes da gente continuar com esse assunto, fiquem com uma mensagem de Marco Bezzi sobre os nossos patrocinadores. O Helder já volta a falar com vocês, mas você sabe o que é um VPN? Não? Basicamente, um VPN vai te fazer sentir muito mais protegido e no sigilo, enquanto vê todas as suas coisas do computador e celular. E eu não estou falando de coisas erradas não. Você tem direito a ter privacidade e um VPN é um passo mais simples para que você mantenha suas informações protegidas. E nada como ter um dos VPNs mais baratos e o líder do mercado mundial nos seus aparelhos. E melhor, com uma proteção antivírus e anti-malwares com um pacote premium. O pacote Surfshark One vai te deixar mais seguro, como também vai te proteger de Wi-Fi suspeitos. E mais, para quem é viciado em séries, filmes e documentários como eu, vai poder assistir Netflix, HBO Max, Disney e outros serviços de streaming de outros países com um toquinho muito simples aí mudando o país do VPN. Não está convencido ainda? Com a oferta da Galãs Feios você pode ter até 3 meses grátis no pacote Premium, que também traz o Surfshark One e toda a sua proteção antivírus. É só clicar no nosso link no primeiro comentário ou na descrição deste vídeo. Venha para Surfshark você também. Não perca essa. E essa abertura das torneiras da Caixa não tinha como objetivo reeleger apenas o Bolsonaro, o que é bastante óbvio e evidente.
Pedro Guimarães, então presidente do banco, também estava convencido de que com as manobras poderia se cacifar até o cargo de vice do Jair. Isso mesmo, em entrevista sobre o Sim Digital, ele chegou a ser acidentalmente de esquerda ao dizer que estava muito feliz que a Caixa estava desempenhando um papel social e sendo um banco dos mais pobres e não só um banco de grandes empresas. Com essa tentativa de ser um populista latino-americano, chegou a receber apoio de Ricardo Salles para compor chapa com Bolsonaro em 2022 e anunciou que, se outro candidato ganhasse a eleição, ele se mudaria para a África. O que até agora, infelizmente, não cumpriu. Mas se um dia for honrar com essa promessa, eu recomendo a Pedro Guimarães Uganda, que está num momento histórico maravilhoso. Só que Pedro não contava que no meio do caminho ele seria alvo de denúncias de assédio sexual, o que colocou fim na sua natimorta carreira política. Sonhou em comandar o país, terminou com fama de chefe que comete abuso em horário comercial. Vale lembrar que funcionárias do banco contaram que o presidente da Caixa era desagradável e se exibia como um boto cor-de-rosa em uma dança do acasalamento nas piscinas dos hotéis em que se hospedava durante eventos. Até hoje, essa imagem perturbadora não me saiu da cabeça. Esse delírio de grandeza do Pedro também vem com um viés de confirmação sobre como o governo Bolsonaro era repleto de picaretas sem a menor condição de administrar um país como o nosso. Na tentativa de entrar para a política por meio do sucesso do microcrédito, Guimarães viajou a Bangladesh para se inspirar no modelo de empréstimo tomado em grupo, no qual, quando há inadimplência, todos pagam, como se fosse uma cooperativa. Muhammad Yunus, seu criador, foi vencedor do Nobel da Paz no ano de 2006. Já Guimarães talvez só ganhe uma cadeia em breve por tentar implantar uma cópia tosca dessa ótima ideia por aqui. No caso brasileiro foi tudo errado. O fundo garantidor era composto por 3 bilhões advindos do FGTS. E como a inadimplência ficou na casa de 80%, isso significa que o fundo de garantia terá que cobrir 1 bilhão e 800 milhões e a Caixa mais 600 milhões. Isso ainda é um cenário positivo perto da intenção de Pedro Guimarães. Quando anunciou o Sim Digital, a pretensão era emprestar 10 bilhões para negativados. Agora, imagine 80% de calote em cima desse valor. Mas como no segundo mês de Sim Digital o banco notou que o calote seria imenso, isso não se concretizou. E após as denúncias de assédio, Guimarães se desligou da Caixa, o que fez com que técnicos do banco decidissem no sigilo não liberar mais grana para negativados. A decisão foi tomada internamente e não é oficial, tanto que até hoje, se você for olhar o Sim Digital, ele promete liberar dinheiro para quem está com o nome sujo, mas na prática não é bem assim. E como esse programa não foi o suficiente para Bolsonaro melhorar o desempenho nas pesquisas, ele inventou o consignado do Auxílio Brasil, que só saiu do papel uma semana antes do primeiro turno das eleições. As buscas pelo empréstimo explodiram no Google e a Caixa chegou a registrar 280 mil contratos em um só dia. Além disso, o aplicativo do banco teve 206 milhões de acessos num período de apenas 10 dias. É como se todo cidadão brasileiro tivesse acessado o Caixa Tem naquele período. E a grana liberada também é assustadora. O banco cedeu em média 447 milhões por dia em outubro de 2022, enquanto ocorria a campanha para o segundo turno presidencial. Com a derrota do mito no segundo turno, a Caixa cortou no dia seguinte o consignado sem avisar ninguém e sem explicar o motivo. Mas nós sabemos o motivo. Como o projeto eleitoreiro falhou, Bolsonaro não tinha mais interesse nessa tentativa de compra de votos. Certamente deve ter rolado um telefonema do Jair na calada da noite para o então presidente do banco avisando que agora que o Pinguço ganhou, manda esses
pobretas pedirem empréstimo para o Nicolás Maduro, tá ok? E qual foi o resultado prático disso? Um arrombamento na caixa que ficou sem liquidez e chegou ao fim do ano de 2022 com 162 bilhões, que é 70 bi a menos que no ano anterior. Esse resultado, obviamente, impacta todo o funcionamento do banco e é mais uma herança maldita do governo Bolsonaro para o mandato de Lula, que começa com uma caixa econômica detonada, sem grana para habitação popular, com linha de crédito às mínguas, só porque dois megalomaníacos pretendiam vencer as eleições de 2022. E pensar que parte da imprensa chamou esse saque aos cofres públicos de pacote de bondades. E é isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue a produzir conteúdo aqui neste humilde espaço. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Sigam a gente por lá e não deixem de conhecer as nossas camisetas que estão disponíveis no site da El Cabriton e o nosso curso que está no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. E para todos aqueles que achavam que a Caixa não estava sendo usada como um caixa 2 da campanha do mito, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.